pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham gostado dessa intro mais calminha, mais emotiva. Era isso mesmo que eu queria passar. Se você sentiu assim, então deu certo. E nesse dia eu tava combinando de sair com a minha amiga pra gente jantar no shopping. Então eu tava fazendo a minha skincare, depois me arrumei e enfim, fiz a minha maquiagem. Aí uma pausa pra esse produtinho roxo aí. Ele é um demaquilante, ele tonifica, limpa, hidrata, enfim. É muito bom, ele tira o meu rímel fácil. Ele não deixa você ficar com aquele aspecto de panda depois que tira, sabe, o rímel. E pela noite eu vou estar revisando alguns conteúdos da faculdade e vou mostrar como é que eu fiz o meu resumo pra vocês. Então, quando eu cheguei em casa, eu fui arrumar minha mesa. Eu decidi estudar na sala porque a minha mesa do quarto estava muito cheia de coisa e até arrumar ia demorar, então não valia a pena. Já que eu estava estudando pelo tablet, eu resolvi deixar a luz apagada. Fisiologia foi uma matéria bem extensa, ela tem uma carga horária muito grande na minha faculdade, acredito que nas outras também sejam assim. E pra quem é novo, eu faço medicina veterinária, tá? Enfim, voltando. Foi uma matéria que eu tive um pouco de dificuldade para aprender. Eu gostava muito de ler o livro, eu sempre entendi lendo o livro, então foi isso que eu fiz. Então eu peguei e separei metade da tela pro livro e a outra metade seria um caderno digital. Então eu peguei o sistema renal e resolvi revisar ele. Era um conteúdo que eu não lembrava muita coisa também. E também anatomia, foi bom para relembrar a anatomia. Eu não estudei muita coisa, até porque eram férias, e eu resolvi estudar bem no finalzinho. Esse não foi o primeiro dia que eu comecei, mas pessoal, entendo, eu não costumo estudar nas férias, até porque não dá, é complicado. Porque você quer aproveitar as suas férias, né? Só que também tem que lembrar que eu faço vídeo pro YouTube. Esse aplicativo que eu tô usando é o GoodNotes, mas eu não tô usando a versão paga. Tá, então agora vamos pro que interessa. Eu comecei fazendo o método Cornell, mas eu fiz só 2 partes das 3. Eu não sei se vocês conhecem, mas como eu não conheço muito bem, eu não vou falar muito sobre ele aqui. Então, primeiramente, eu dei uma lida nesse capítulo. E enquanto eu li esse capítulo, eu escrevendo na divisória da esquerda cada palavra-chave. E, por exemplo, eu coloquei hormônios, hidrólise, retroperitoneais, que os rins são um órgão retroperitoneal. Feijão codiforme lobulado, são palavras que vão estar definindo como é a forma do rim, né? Dependendo de cada espécie. Estrias da medula, ureter, uretra, que tem a sua diferença. Justamedulares, corticais. Tem 2 tipos de néfrons, então eu coloquei eles ali para poder lembrar. Então dá para entender mais ou menos como é que se usa essa divisória desse método Cornell, correto? Aí na primeira parte do capítulo do livro fala de modo genérico um resumo do que vai ser o capítulo. Fala sobre as principais funções dos rins. Então eu só li e grifei essa parte, não coloquei no meu resumo pelo simples fato de que eu já sabia. E então era uma coisa muito genérica mesmo, sabe? Eu também esqueci de dizer que tem umas perguntinhas aqui no livro que eu usei como base para colocar as palavras-chave. Então tem assim, por que os rins são considerados estruturas retroperitoneais? Diferencie ureter de uretra. Eu acho esse método de fazer pergunta bem legal. Então, todas as palavras-chave que eu coloquei lá, eu teria que saber responder cada pergunta dessas no final do resumo. Tá, e depois desse resumo geral, o primeiro tópico era néfron, e foi a partir daí que eu comecei a escrever. Então, eu tentei resumir de modo que eu consiga entender a diferença entre o néfron cuticomedular e justamedular. Outra coisa legal também é que se você acha uma informação solta no livro, mas que ela encaixa naquela sentença que você está escrevendo naquele momento, é legal você dar uma adicionada, assim, vai ficar bem mais completo
o teu resumo. Eu vou colocar aqui para vocês como foi que eu escrevi, como tá no livro, para vocês terem uma ideia de como eu fiz. Então, com o mesmo raciocínio, eu fui colocando a composição do néfron, que são o glomérulo, túbulos proximais, distais, no mesmo raciocínio, bem resumido, mas de modo fácil de entender. Também gostei de fazer uns desenhos que ficou mais fácil para o entendimento. Então, o filtrado glomerular, ele tem todo um caminho a percorrer. E para entender isso, eu achei melhor fazer um desenho, que eu também vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Então, eu acho isso também um método muito legal para você fazer no resumo, principalmente quando você não tá entendendo. Até porque muitas vezes a gente lê, só que não consegue imaginar como que vai ser esse processo. Então, acaba sendo que desenhar é um método muito bom para você aprender. E todo esse caminho do filtrado, eu escrevi ele de modo bem simples. Fiz um desenho bem simples de entender, uma criança consegue entender. E é esse o objetivo de fazer um resumo. Então, vai dizer a mesma coisa, só que com palavras diferentes e de uma forma mais simples. Outra coisa boa, mas que não envolve resumo, é você escrever no livro. Aqui a gente tem uma imagem e essa imagem tem os números que correspondem a cada estrutura. Então, para memorizar melhor, eu fui escrevendo, embora já tenha dizendo que cada uma é.